E nós estamos começando a edição número 25 do nosso Pan News Entrevista, trazendo sempre personalidades de Joinville, de região, trazendo assuntos interessantes que entendemos para a nossa comunidade. E hoje nós vamos falar de um assunto que, ao ler o material, e agora já recebi um livro que vou ler também, é um assunto muito interessante. Tratamos de superação, tratamos de não se abater com alguma coisa que acontece, seguir em frente e até ser exemplo. Eu recebo Eduardo Anton, que é palestrante, coach e é escritor do livro Inesperado, uma oportunidade de superação e aprendizado. Eu tive a honra de receber o livro aqui, autografado pelo Eduardo. Vou lê-lo porque traz muita lição de vida aqui. Então já quero agradecer ao Eduardo, que muita gente possivelmente já ouviu falar, muita gente até tem o seu livro e muita gente talvez nunca ouviu falar. Vocês vão ver, ele está acompanhado aqui da sua filha Isabela, né, que está aqui no estúdio também, vai acompanhar o nosso bate-papo. Eduardo, muito obrigado pela tua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Deixa eu te perguntar, para a gente contextualizar bem no começo a nossa entrevista e a tua história. O que Eduardo fazia antes de acontecer um fato que mudou a sua vida? Bom dia. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos que nos escutam. Eu era diretor administrativo e financeiro de uma empresa do grupo da minha família lá em São Francisco do Sul. Eu cuidava, já estava tomando conta da empresa que o meu pai havia fundado, né? E do nada, inesperadamente, então... Houve o fato. Tudo corria normal? Você morava na Bela Babitonga? Eu não recebi nenhuma ameaça, nunca tive inimigos, né? Não dava em cima de mulher de ninguém. Eu não traía minha esposa e do nada sofri, né? Esse atentado mudou totalmente a vida. Aí eu ia te perguntar, então, gente, bem rapidamente, um cidadão, um empresário em São Francisco do Sul, vivendo a vida normalmente. De repente, o que aconteceu? Um belo dia, final de março de 2013, saí da empresa um pouco mais tarde. Fui buscar as minhas filhas na casa do meu irmão. Parei o carro na frente, do outro lado da rua, saí do carro, me voltei para atravessar a rua. Eu já tinha uma moto parada com 2 ocupantes. O carona levantou uma arma em minha direção e atirou, queima-roupa. E eu senti o tiro no abdômen, fiquei paralisado. Sabe, não parecia que aquilo estava acontecendo, parecia que eu estava assistindo um filme, alguma coisa assim. Mas a pessoa já logo saltou da moto, veio na minha direção e me deu mais 3 tiros na cabeça. 3 tiros na cabeça? Quer dizer, o Eduardo está aqui por aquelas coisas até meio que inexplicáveis. Inexplicável. É Deus, né? A única explicação, eu sempre falo que é Deus. E eu me mantive totalmente consciente durante os tiros, né? Eu acho que eu sou alemão cabeça dura desde sempre, né? Então, no primeiro tiro eu fiquei em pé ainda. Depois deu mais 2, 3 na nuca, o segundo e o terceiro na nuca, na base do crânio. E então que me veio um pensamento instintivo de me jogar no chão. Foi quando eles foram embora. Foram embora daí? Né? Mas eu me mantive ainda consciente e calmo até chegar no hospital, quando eu fui induzido ao coma. E aí, quanto tempo de coma? Fiquei 12 dias em coma. 12 dias em coma? E para minha família foi como se fosse 12 meses, né? Porque desespero, ninguém sabia se eu ia acordar do coma. Você vê, eu fui... Depois eu fiquei curioso para saber estatísticas, né, de quem leva tiro na cabeça, a probabilidade de sobreviver, né, e descobri que você tem 90% de chance de morrer.
quando leva um tiro na cabeça. Né? Você vê, eu levei 3 tiros, não era para estar aqui em condições normais, né? Certo. Então, os médicos também, enquanto eu estava em coma, ninguém falava, olha, não, ele vai, né, vai ficar bom, não vai. Não sabiam se eu ia acordar, poderia ficar em estado vegetativo o resto da vida. Uhum. E se eu acordasse, quais seriam as sequelas que eu teria? Talvez eu pudesse ter perdido toda a memória, talvez eu, né? Certo. Enfim. Bom, as pessoas podem se perguntar, estar se perguntando, sim, e os que atiraram? Você já me falou aqui fora do ar, foi feita uma apuração, não foram presos, né? Não foram presos porque a polícia não conseguiu reunir provas para fazer a denúncia pedindo a prisão. Né? Mas sabe, isso não é uma coisa que me incomoda. Uhum. Né? Eu sei que a motivação foi comercial, né? Não estava dando em cima da mulher de ninguém. Uhum. E realmente não me incomoda. E aí essa recuperação sua, 12 dias de coma, você ficou mais quanto tempo no hospital? Me fala um pouquinho, porque hoje, depois a gente vai falar de pequenas sequelas que ficaram, mas hoje você é um cidadão que inclusive dá palestra, escreveu um livro, quer dizer, sim, está totalmente recuperado. Como é que foi o tempo dessa recuperação, passado o coma, como é que aconteceu? Olha, eu saí do coma, ainda fiquei mais alguns dias no hospital, na UTI, mas eu tive alta do hospital antes de completar 30 dias do atentado. Eu lembro, foi dia 16 de abril de 2013. Considerando o fato super rápido. Foi, meu Deus, foi muito rápido. E logo depois já comecei sessões de fisioterapia, fazia fisioterapia todos os dias. Né? Quando não era fisioterapia fora d'água, era na piscina, que era hidroterapia. Uhum. Né? Fiquei em Joinville fazendo tratamento. E desde então eu resido em Joinville. Aí você resolveu vir para Joinville. Isso. Tá. E o que mudou na sua vida a partir desse fato? Você se recuperou, você veio para Joinville, e o que mudou na sua vida? Olha, eu passei por períodos difíceis, né? Depois que eu saí do hospital achando que, né, eu era a pessoa mais abençoada do mundo, que tinha levado 3 tiros na cabeça, fora o tiro no abdômen, que só esse já matava, né? Mas, enfim, saí do hospital achando que daqui a pouco eu vou voltar para a empresa, para trabalhar, porque eu trabalho na empresa da família desde os 13 anos, então minha rotina era trabalhar, e fiquei alguns meses em casa, me recuperando fisicamente, fazendo terapia de reabilitação neurológica também. E quando eu voltei a trabalhar, que eu senti, então, um baque muito grande na minha vida, que foi ver que eu não conseguia mais fazer coisas muito simples que eu fazia. Né? Que eu fazia... Por exemplo, configurar uma conta de e-mail no computador, que era uma coisa tão simples, eu não conseguia mais. E aquilo, então, foi um choque para mim, e tantas outras coisas do dia a dia que eram normais. E isso me levou, então, para uma depressão muito, muito grave, seguida de síndrome do pânico. Né? Então, isso que eu acho que foi impactando bastante na vida, né? Que ali que eu senti que a minha vida tinha mudado mesmo. Até então eu estava em casa, estava me reabilitando, estava bem tranquilo. Foi a partir dali que eu vi que não sou mais o mesmo. Não sou mais o mesmo, mas eu ainda achava que eu ia voltar a ser a mesma pessoa de antes. Eu tinha certeza, não, é só uma fase, daqui a pouco eu vou voltar a ser. E eu comecei a ver que eu acho que eu não vou mais voltar a ser o Eduardo de antes. Né? Eu achava que, enfim, não podia mais dirigir e tal. Mas até falando em não poder mais dirigir, que sequelas ficaram? Que você hoje convive com elas normalmente, porque depois a gente vai falar, você superou esse período de depressão, você hoje tem outras atividades, você hoje é exemplo. Mas com que sequelas você hoje convive normalmente?
Eu tenho sequelas muito similares às pessoas que têm AVC, né? Os pacientes que sofreram AVC. Uma dessas sequelas é a perda do campo visual. Eu perdi 50% do campo visual em ambos os olhos. Da metade para a esquerda, eu não enxergo. Não enxergo nada. Não enxerga nada com a esquerda. Então é a visão periférica do lado esquerdo. Sim, sim. Né? Mas eu também fiquei com um pensamento mais lento para eu entender assim, coisas lógicas, racionais. Eu entendo, não, né? Só que eu levo muito mais tempo que uma pessoa entende. A minha filha Isabela, que está aqui, né, está com 9 anos, tem um pensamento muito rápido, né? E ela, normalmente, ela até se irrita com o pai, que o pai às vezes demora para entender as coisas, né? Algum jogo que a gente vai jogar junto, e ela, ai pai, tu não tá entendendo, assim não dá. Ô Isabela, mas tem que ter paciência, Isabela, só o fato de ter o papai no teu lado aí, depois de tanta coisa, né? Aliás, a Isabela com S e com 2 L's, né? E, enfim, eu fiquei com esse pensamento mais lento, eu fiquei com déficit de atenção, déficit de concentração, se bem que as mulheres dizem que os homens são todos assim, né? As mulheres dizem isso, né? Agora, eu falo que eu sou acima da média, só isso. De qualquer maneira, você superou tudo isso e hoje você até é exemplo para muita gente. Eu quero saber disso na segunda parte da nossa entrevista aqui, porque agora nós vamos para o intervalinho comercial, um recado importante aqui dos nossos patrocinadores, e a gente volta já já. Já conhecemos toda a situação passada pelo Eduardo Anton, e agora ele vai nos contar, porque ele escreveu um livro, né? Escrever um livro exige muita dedicação, muita atenção, ele é muito raciocínio. Além de escrever o livro, hoje ele é palestrante. Tudo isso depois do intervalo aqui no Pan News Entrevista. Então nós vamos muito rapidamente as perguntas para fecharmos o nosso assunto. Você passou por depressão, você até não se aceitava, mas você mudou, você superou. Como é que foi isso? Olha, quando eu tava, que eu não saía mais de casa, que eu chorava muito, eu vi que eu estava no fundo do poço e eu pensava muito racionalmente, falei, nossa, mas eu sou uma pessoa que sobreviveu a 4 tiros, né, potencialmente fatais. Eu tenho uma família que cuida de mim, que me ama, eu não estou passando necessidade, mas eu estou extremamente triste, né, não sei o porquê disso. Então eu aceitei o que a minha esposa falava desde o princípio, para eu ir procurar ajuda, né, com profissionais. Eu fui, então, procurei psiquiatras e psicólogo, né? Fui fazer, então, um processo de psicoterapia com esses profissionais. Foi quando, então, eu passei pela etapa da aceitação, aceitar que eu tinha sequelas, né, que isso ficaria para sempre, aceitar o problema então que eu tinha e me adaptar a ele, né? Eu achava que a minha vida profissional tinha acabado, né, que como é que eu ia ser um administrador daquele jeito que não consegue lidar com 2 dados ao mesmo tempo, que esquecia das coisas com facilidade. Enfim, eu como administrador realmente não tinha mais condições. Quando é que você criou coragem para virar exemplo? Quando é que você deu a tua primeira palestra? Quando é que você disse, eu vou me superar e vou escrever um livro? Bom, foi durante esse processo de psicoterapia que eu fui me descobrindo, que eu vi que eu tinha coisas dentro de mim que eu ainda tinha qualidades, eu tinha, né, eu poderia utilizar essas qualidades para dar a volta por cima. Então, o que eu vi que eu tinha facilidade de conversar com as pessoas, de falar em público, eu nunca tive problema, né? E então
veio uma inspiração de escrever um livro, contar essa história com o objetivo de mostrar para outras pessoas, né, que a gente passa por grandes e graves problemas, mas que somos capazes de superar, né? Temos muitas vezes que procurar ajuda, que, né, sozinhos não vamos conseguir, temos que ser humildes, né, para aceitar a ajuda das pessoas e assim conseguir dar a volta por cima. Né? Olhar não para o nosso problema, olhar sim para onde a gente quer chegar. Eu estava em casa com depressão, não conseguia mais trabalhar, mas eu pensei, não, eu quero transformar esse fato terrível que aconteceu comigo em algo de bom, né? Então o livro também foi uma forma de levar essa mensagem de que algo que é uma tragédia para nós, a gente pode utilizar isso como um trampolim para mudar a nossa vida, né? Sair do nosso normal, e lá na frente a gente olha para trás e vê como aquilo, apesar de ter sido terrível, foi muito positivo. É isso que eu vejo hoje. Olha, gente, esse livro, né, ele é bem distribuído. Tem o atentado, o atendimento rápido, a volta para casa, as sequelas, o déficit neurológico e a depressão, um novo Eduardo, Deus e a providência divina, o aprendizado, tocando em frente, lições, enfim. É um livro de uma lição de vida. Quem tiver interessado em comprar esse livro, que você inclusive está doando toda a renda desse livro para duas entidades, né? Que você me falou há pouco... É a Agidev, Deficientes Visuais. Isso, da qual você faz parte. Isso. E o Lar de Idosos Betânia. Então quem compra o livro acaba transferindo o valor para essas entidades. Sim. Já foram doados aproximadamente uns 5 mil reais. Esse livro está em livrarias ou não? Ele tem na livraria Curitiba do Shopping Miller. Eles não têm muitos exemplares lá, mas podem adquirir também pelo meu site, que é eduanton.com.br/livro. Eu estou vendendo, né, pelo meu site. Pelo site Edu Anton. Essa publicação não foi por nenhuma editora, eu fiz uma edição particular. Né? Um livro tem, né, pode ser vendido nas livrarias, mas não tem essa capilaridade que as editoras têm de colocar os livros nas livrarias. Né? Vamos repetir o site, Edu Anton? Edu Anton, com ANTON, né, de navio, .com.br/livro. Tá certo. Até lá podem ler um trecho do livro. O César Marinelli, nosso ouvinte aqui, ele disse para você fazer uma visita também na ADESG. Você falou que já esteve lá falando com o presidente Sérgio Barreto de Sá? Eu já estive lá o ano passado, em um evento que teve lá, inclusive eu fiz uma palestra lá. Legal. Inclusive, quem não anotou o endereço está na nossa telinha no Facebook, tá? Você pode acessar lá agora, né? E você pode recomendar esse programa, porque o programa fica lá na Jovem Pan News Joinville no Facebook. Você pode escutá-lo, assisti-lo quando quiser. eduanton.com.br/livro. Então, você já esteve na ADESG. A questão de palestras tem sido, imagino, está começando e vai ser cada vez mais frequente. Você já deu palestras, eu vi, em grandes empresas, é isso? Isso, eu tenho feito palestras em eventos, em congressos. Eu fiz uma palestra de encerramento no Congresso de Reabilitação Profissional em novembro, que teve em Campinas, lá em São Paulo, e eu levo sempre essa mensagem, né, da superação, né, de uma tragédia, que você é capaz, né, de superar, e eu acho que as pessoas, escutando o exemplo, né, o que aconteceu com outras pessoas, e veem que são capazes de superar os seus pequenos problemas, suas, que eu gosto de falar, suas pequenas tragédias, né? São capazes. Ok, então tá aí, gente. Eu fiquei muito feliz, daria para ir longe, mas já vem aí o Sport News aqui na Jovem Pan. Eduardo, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Parabéns pela superação. Continue espalhando a tua história,
porque ela vai fazer com que muitas pessoas reajam também e vejam que é possível quando a gente quer. Um abraço. Obrigado, eu que agradeço a todos os ouvintes também. Obrigado, Isabela. Estamos encerrando mais uma edição do Pan News Entrevista. Amanhã tem mais uma personalidade, mais uma pessoa aqui falando de um assunto diferente, que é esse o nosso objetivo aqui todos os dias. Fiquem ligados porque Charles Fischer está chegando com Gustavo Merria, Tiago Borges e comigo no Sport News aqui na Jovem Pan News Joinville. A Jovem Pan News Joinville apresentou Pan News Entrevista. De volta a